Seja bem-vindo a mais um papo curto e necessário. E o tema do vídeo de hoje é alimento versus mercado. Pete sugeriu que a gente falasse hoje sobre o que o mercado faz em relação aos alimentos. E aí a gente teve a ideia porque a gente gravou um vídeo falando sobre saúde ou estética e que tem relação, né? Porque o que acontece? O comportamento alimentar nosso muda de acordo com o tempo. E a gente sabe que, infelizmente, tudo ou praticamente tudo que move o comportamento social está relacionado ao dinheiro, ao capitalismo, né? Ao que as pessoas, os poderosos querem que a gente consuma e que isso traz uma relação de lucro para eles, né? E aí a gente vem pensando, analisando como que tem sido o nosso hábito alimentar. Eu falo direto que a gente não tem se alimentado, a gente tem se envenenado. E aí algumas doenças têm aumentado significativamente, exatamente porque a gente coloca para dentro do nosso organismo bombas, né? Venenos, coisas que são extremamente prejudiciais para a nossa saúde. E aí, quando o Pete sugeriu esse tema, foi essa relação de valor, produto e valor. Como isso muda de acordo com o que é dito e o que é divulgado. Exemplo, Pete. Tapioca, beiju, né? Antigamente era uma coisa barata, muito barata, e hoje em dia é caríssimo, é difícil de achar, sei lá, tem também óleo de coco, que nossa, era uma coisa que ninguém utilizava. Ninguém ligava, ninguém queria saber, e coisas assim que... exemplo, eu lembro pequena, minha mãe fazendo algumas comidas com aquele que Glenda adora. Nossa, parece um feijão. Lentilha? Lentilha. Pô, lentilha é um rim. Você quer comprar lentilha, você deixa um rim no mercado. Eu lembro que minha mãe sempre colocava essas coisas em casa, assim, pra mim, pra Glenda comer. Sempre tinha essas coisas mais, né? E era barato. Mas é isso, eu acho que é isso. Essa mídia que aconteceu em relação ao corpo, né? Come tapioca que não engorda, entendeu? Porque o glúten virou o inimigo. Isso. E a gente tá falando, gente, a gente entende que o aumento de preço tem a ver com a realidade econômica do país, não é só essa questão midiática, mas a gente tá pegando como foco isso. Uhum. Porque, por exemplo, quando o Pete traz o exemplo da tapioca, essa supervalorização da tapioca, acho que foi em 2017, 2018, né, início de 2018, que o trigo, né, o glúten virou o inimigo da alimentação nacional e aí chegam as pessoas, né, profissionais da área e falam que um substituto saudável é a tapioca. E aí o que acontece com o preço da tapioca? Né? Então, as pessoas que comiam a tapioca pelo costume, pelo hábito, no Nordeste, por exemplo, aqui no Nordeste, né? É hábito, é normal. A gente come mais tapioca e cuscuz do que pão. Exatamente. Então, assim, muita gente deixou de comprar porque ficou muito caro, mesmo. E aí, um exemplo dessa coisa de vilão e mocinho, até hoje tem gente que tem dúvida, é o ovo. Né? Vem uma parte da mídia que dispara que o ovo é extremamente saudável. Aí depois vem uma outra parte que fala que o ovo é inimigo para depender da quantidade de ovos. Que você deve comer só a clara, ou comer só a gema. Então, assim, você percebe que é mais uma disputinha capitalista para que aquele produto ele acabe supervalorizando e que as pessoas comprem e que se justifique o aumento do valor porque virou um produto... ganhou fama, né? Ganhou destaque. Do que verdadeiramente pela qualidade da alimentação, que é o que aconteceu, por exemplo, com os alimentos orgânicos.
Os alimentos orgânicos hoje, você vai comprar uma bandejinha de tomate orgânico, você não compra. Eu não compro. Não compro porque é caro. Então, aí ao invés de melhorar as verduras, essa quantidade de agrotóxicos, tal, que é inserido na verdura como um todo, cria-se uma categoria específica, orgânicos, que só quem tem dinheiro pode consumir, e a classe média baixa ou a classe baixa fica ingerindo o organismo de veneno, porque é mais barato, e não tem condição de acessar aquele orgânico que só a classe alta vai consumir. O que é que acontece? O pobre se envenenando, fica doente, a questão da imunidade baixa, aí vem uma pandemia, é o pobre que sofre, o rico tá lá isoladinho com sua assistência médica, com seus atendimentos, né, com a sua alimentação extremamente saudável, e quem se arromba nisso tudo é a classe baixa. Então é um sistema, tudo é muito pensado. Gente, eu não tô aqui dizendo que o capitalismo é ruim, não é? Porque fica parecendo que eu tô falando mal do capitalismo. Até porque é uma realidade e mudar isso é muito complicado hoje em dia. Mas o que eu estou dizendo é que ele não pode ser o que movimenta o mundo, né? Ele não pode ser o foco principal da existência humana. A existência humana ela tem a ver com os relacionamentos, com o bem-estar, com o cuidado com o outro. O capitalismo ele é uma ferramenta de sustentação, de sobrevivência. É o meio como a gente sobrevive, como a gente adquire os bens e tal. E não necessariamente o objetivo de vida, o que mais importa no mundo. Então a gente precisa pensar que como a gente pode encontrar ferramentas para que essa forma de comportamento e de mudança de pensamento aconteça. Diga. A gente sempre... Pelo menos eu, um tempo atrás, eu sempre me perguntava, por que será que a galera do interior vive mais, né? Tem uma tranquilidade, uma energia que a galera da cidade grande não tem. Sempre veio essa dúvida, né? Em relação à alimentação, em relação a várias coisas. E aqui, onde a gente está agora, Barra do Mendes e tal... a gente vê alguns alimentos, a diferença dos alimentos daqui para o de Salvador. Para mim, o maior exemplo foi há 10 anos atrás eu ter vindo para cá e eu vi o tomate cereja. Aquilo me chocou de um jeito que, na minha cabeça, foi nossa, o que eu tava comendo, o que eu tava comendo, né? Mas é isso, quando a gente tá aqui, que a gente vê, que a gente vai na feira, sente o gosto do produto, sente o gosto de uma rúcula, o cheiro do coentro, tudo é diferente. Então, eu agora entendi porque a galera do interior, né, tem uma vida relativamente, porque tem gente que não tem condições, né, de comprar, de consumir, um pouco melhor. E aí também entra aquelas questões, né, de menos preocupação, medo de assalto. Aqui as pessoas trocam muito. Essa coisa do tomate cereja mesmo. O tomate cereja nasce assim no terreno. A pessoa consumiu, jogou uma água com a semente ali, porque aproveitou para molhar a planta, já nasceu ali. Verdade. Né? E tem essa questão da troca. Aqui em Salvador se perdeu muito. Eu lembro quando eu era pequena, onde eu morava, as pessoas elas faziam isso. E hoje em dia você não vê mais. Juntar as panelas, né? Porque a gente pensa, velho, mas às vezes se juntar a panela, você tá dando comida pra uma pessoa que você nem sabe que essa pessoa tá com dificuldade. Já parou pra pensar nisso? E às vezes naquele dia é o momento em que ela vai comer bem. É verdade. Que ela vai se alimentar bem, porque a gente não sabe o que é que tá acontecendo na casa do outro. A gente falou até da questão das discussões, né, num outro vídeo, né, que nem todo mundo é perfeito, que dentro de casa é outra realidade. Isso tem a ver também com a condição financeira de cada um. A gente não sabe o aperto que aquela pessoa tá passando. Mas enfim, é isso, o vídeo já tá grande. Coloquem aí nos comentários temas que vocês querem que a gente fale, ou pode mandar né, direto também no direct, por mensagem. Se você não quiser se expor, não tem problema, a gente vai preservar. E curta, comente, compartilhe,
para que essas ideias deixem de ser só ideias e se tornem atitudes.